iremos então aqui conversar hoje a respeito desse tema tão especial, relacionamentos afetivos na atualidade. Tema tão importante, tema que as pessoas então têm falado muito, pedido muito, um tema que tem aí estado em alta. Se a gente abre revistas, se a gente coloca aí nos diversos canais de TV, se a gente abre as diferentes mídias sociais, inegavelmente é o tema que mais aparece para todos nós. Não é à toa, nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Nós vamos conversar por que é que esse tema é um tema que tem estado tão badalado, por que é que relacionamentos afetivos têm sido aí tópico de tantas conversas, de tantas discussões, e inegavelmente por que é que nós muitas vezes nos embananamos aí nesse campo e quais seriam aí umas possíveis formas da gente conseguir criar um campo de equilíbrio para todos nós. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Liliane, gratidão por vocês estarem aqui. E como sempre a gente faz, então, basicamente eu vou explanando aí para vocês o conteúdo, vocês podem ir colocando algumas coisas, a gente vai falando aqui sobre esse tópico que eu organizei para que a gente pudesse conversar. Só me deem um feedback se vocês conseguem me ver e me ouvir direitinho, ok? Só colocam aí, vocês conseguem me ver e me ouvir para poder ter aí uma certeza de que a gente já pode começar sem dificuldades, ok? Só me deem esse feedback aí para poder saber se vocês conseguem me ver e me ouvir bem. Me falem aí. Digitem aí para mim se vocês conseguem me ver e me ouvir bem, para a gente começar. Consegue me ver, ok? Me ouvir? Bem. Então, o que a gente precisa... Ótimo, obrigado, Natasha. Então, vamos lá. Vivian, que bom que você está aqui. A gente vai conversar, então, sobre os relacionamentos afetivos na atualidade. Vamos entender um pouco, assim, né? Do que tem feito esse tema, né? Por que esse tema ele tem sido tão falado na atualidade? Assim, a gente sempre fala que ele é um tema, e ele tem sido um tema falado muito atualmente, porque o relacionamento amoroso, ele tem uma grande importância na vida das pessoas. Ele promove, provoca um bem-estar gigantesco na vida de quem vive esse relacionamento amoroso. Ele é responsável por bem-estar, por felicidade na vida das pessoas. Então, não é à toa que relacionamento amoroso é um tópico que realmente tem sido levado em grande medida para as discussões. Você fala assim, Wesley, mas esse relacionamento amoroso é algo que traz tanto bem-estar, tem tanta importância para a qualidade de vida das pessoas, por que a gente vê tanta confusão em algo que deveria, né, trazer tanto bem-estar, tanto conforto assim, para a nossa vida? A gente vai chegar lá. Mas um dos motivos dessa temática hoje estar tão em alta, a gente falar tanto de relacionamento amoroso, tanto sobre esse assunto nos mais diversos canais, mídias, enfim, é porque de fato o relacionamento amoroso ele tem uma grande importância no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida. Isso é um ponto que todo mundo tem que ficar com isso em mente. Não é à toa que a gente fala sobre isso. Tem um segundo motivo, né, que nos leva a falar muito sobre relacionamento amoroso. Isso é importantíssimo a gente entender também. E quem é psicólogo, quem entrar aqui, que for psicólogo, se vocês forem conversar com amigos, colegas psicólogos, quem tiver aí um terapeuta, pode conversar também com terapeutas que provavelmente vão confirmar isso com você. As pesquisas científicas, né, os estudos científicos também indicam isso, que relacionamento amoroso e trabalho são os itens que mais promovem felicidade numa pessoa adulta. Mas relacionamento amoroso e trabalho são os itens que mais provocam adoecimento numa pessoa adulta. Ué, Wesley, mas como assim? É exatamente isso. O relacionamento amoroso, em primeiro plano antes do trabalho, da mesma forma que ele provoca muita felicidade na vida de uma pessoa, ele também é capaz, na mesma proporção, de promover adoecimento. Então, por que a gente tem que entender isso? É muito importante que a gente entenda que relacionamento amoroso ele tem uma potência de trazer bem-estar, mas quando ele não é vivido de maneira saudável, ele é extremamente danoso para a vida de uma pessoa. Ele tem impacto direto na saúde mental de alguém. E a gente sabe, a nossa saúde mental, ela é capaz de, quando não está em equilíbrio, desencadear problemas da nossa saúde física
imediatamente. Então, essa é uma segunda questão que faz com que essa temática relacionamento amoroso seja tão falada, seja tão discutida na atualidade. Se ele é um campo, se ele é um tema que tem tão impacto na nossa vida, na nossa saúde, tanto mental e posteriormente física, nós temos que discutir o que está acontecendo sobre, né, nas nossas relações. Afinal de contas, sem essa discussão, a gente tende a ficar cada vez mais com problemas. E uma terceira coisa é que o relacionamento amoroso, fiquem atentos a isso, não é uma regra. Mas relacionamentos amorosos, eles podem se tornar relacionamentos conjugais. Ou seja, quando você está num relacionamento amoroso, existe uma grande probabilidade de você transformar aquele relacionamento amoroso num relacionamento conjugal. E aí, o que as pesquisas, né, o que a literatura, né, na área dos relacionamentos amorosos, né, o que a literatura aponta pra gente? Que quando você está num relacionamento amoroso e esse relacionamento vira uma conjugalidade, ou seja, as pessoas se casam, né? O casamento ele tem um impacto, né? A conjugalidade ele tem um impacto extremamente importante nas relações humanas. A gente diz que o relacionamento amoroso ele tem um impacto extremamente importante na saúde mental, só que quando esse relacionamento amoroso ele evolui para conjugalidade, ou seja, as pessoas se casam, esse impacto na saúde mental ele aumenta mais ainda. Então, isso faz com que o relacionamento amoroso seja mais ainda estudado. Porque quando as pessoas entram na conjugalidade, o estar casado, estar em casal, isso faz com que mais ainda haja impacto sobre a nossa saúde mental. Então vejam, quando eu já estou no relacionamento amoroso, por si só, isso já traz um impacto sobre a minha saúde emocional e, consequentemente, também sobre a minha saúde física. Quando eu caso, esse impacto sobre a minha saúde mental, ele aumenta muito mais. Então, não tenham dúvida, conversar sobre relacionamento amoroso, conversar sobre como as relações amorosas e afetivas têm estado na atualidade, se torna algo de ordem urgente. Porque se, casando, o impacto do relacionamento se torna maior sobre a nossa saúde mental, se a gente não conversa sobre isso, e em especial, se as relações estão ficando mais adoecidas, o que a gente vai concluir? Nós, adultos, vamos ficar pessoas do ponto de vista mental cada vez mais adoecidas se a gente não conversar sobre esse assunto. Estou conseguindo ser claro até aqui? Me deem um feedback aí para poder ver se eu estou seguindo numa sequência lógica para vocês então me entenderem e a gente conseguir conversar bem sobre esse assunto, tá? Então vamos escrevendo aí se vocês estão conseguindo entender, se eu estou conseguindo ser claro na minha exposição. Então, antes da gente passar para frente, vamos só alinhar o que eu falei até agora. Por que relacionamentos afetivos são uma temática tão falada na atualidade? Ponto número 1, a questão do relacionamento afetivo ter um impacto direto sobre a nossa saúde, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa qualidade de vida. Ponto número 2, relacionamento amoroso, enfim, a nossa vida amorosa e trabalho são os dois itens que proporcionam felicidade na vida adulta, mas também são os dois itens que são potencialmente mais capazes de produzir infelicidade e adoecimento mental em nós. Terceiro item, relacionamento amoroso tende a se tornar, não é obrigatório, mas tende a se tornar um relacionamento conjugal. E a conjugalidade no ser humano é aquilo que mais proporciona uma série de estados afetivos, estados emocionais em nós. Ele é considerado uma fonte de bem-estar, tanto social quanto psicológico das pessoas. E se essa fonte é uma fonte que não vai com equilíbrio para a vida das pessoas, isso vai ter um impacto social, um impacto psicológico gigantesco na vida delas. Então, me falem se eu estou sendo claro para a gente conseguir evoluir nessa nossa conversa. Então, essa é a primeira parte do porquê que relacionamentos afetivos são tão demandados na nossa vida. E aí, então, a gente vai começar a se perguntar, Wesley, mas olha bem, se a conjugalidade ela é tão importante, a gente tem que começar a pensar sobre a questão da conjugalidade na nossa vida, não? Exatamente, nós vamos começar a partir de agora. Obrigado, Ana. Então, vamos começar a entender isso. O relacionamento amoroso, ele pode, tá? Virar uma relação conjugal. As pessoas podem casar, as pessoas podem ficar juntas mesmo, né? Coabitar, enfim, né? Começar a construir uma vida em comum. E isso é importante a gente entender. As pesquisas apontam que o casar, né, o construir uma vida em comum, a conjugalidade, ela é interessante para o ser humano.
é saudável para o ser humano construir um casamento. Ai, meu Deus, eu não acredito, não parece. Eu sei, eu sou psicoterapeuta, eu vejo mil confusões em relacionamentos, eu sou ser humano, né? Eu experiencio coisas dessa mesma ordem, mas as pesquisas apontam que, na verdade, a vida conjugal ela é um fator preponderante e protetor da nossa saúde mental, porque ela, de fato, promove segurança social e psicológica, é capaz de promover qualidade de vida, bem-estar, felicidade. E aí você diz, mas não estou entendendo. Se a vida conjugal ela é tão interessante assim, por que a gente não está vendo essas coisas de modo tão abundante? Por que a gente não fica vendo à torta e direito? Aliás, na verdade, por que a gente não vê gente falando, né, de conjugalidade dessa forma? Porque, de fato, a gente dá uma sentadinha, né, conversando com os nossos amigos ou amigas, enfim, a gente muitas vezes escuta muitas reclamações. Concordam comigo ou não? E aí eu vou contar para vocês o que tem acontecido. Na verdade, quando a gente vai fazer uma pesquisa rápida, uma pesquisa simples, nas bases de dados, né, sobre artigos de autores e pesquisadores que trabalham a questão dos relacionamentos conjugais, a gente observa que, basicamente, o que eu pude perceber é que solução de conflitos é uma temática muito comum quando a gente fala de relacionamento conjugal. Então, ou seja, quando a gente fala de conjugalidade, parece que a questão de conflito é algo que surge muito. E aí a gente fala, nossa, é uma regra, então, se a gente fala de relacionamento conjugal, haver conflito? Não, não é uma regra, ou seja, não é porque há um relacionamento conjugal que vai haver um conflito. Mas, de fato, os estudos de relacionamento conjugal, eles têm apontado muito a questão dos conflitos, eles têm mostrado muito a questão da existência dos conflitos. E aí, o que está sendo posto hoje na sociedade? Que os conflitos em relacionamentos, né, ou seja, os diferentes conflitos que as pessoas têm vivido dentro dos relacionamentos, eles têm aumentado a desesperança. Ou seja, quando as pessoas estão vivendo ou vendo relacionamentos, elas estão ficando mais desesperançadas em relação a uma história amorosa, em relação a estar junto, em relação aos próprios casamentos. E aí, consequentemente, em função dessa desesperança, elas estão construindo, elas estão criando, elas estão aumentando uma descrença no sucesso de um relacionamento amoroso. Então, ou seja, relacionamento não é um negócio que vai dar certo, relacionamento é uma coisa que, assim, dá trabalho, vai ser bom só durante um tempo, depois vai esfriar, vai ficar tudo igual, a gente só vai levando, assim, porque, né? Então, essa descrença de que um relacionamento ele pode ser bom, ele pode ser satisfatório, ele pode ser agradável, vocês podem ser felizes no relacionamento, essa descrença ela tem crescido muito e crescido por conta dessa quantidade de conflitos que a gente tem observado nas relações. Então, olha que dinâmica importante a gente compreender. As relações conjugais, elas manifestam conflitos. Isso é uma coisa que é observada. Em função dos conflitos que nós às vezes vimos até na nossa casa, às vezes com nossos pais, ou a gente presenciou com pessoas próximas a nós, ou às vezes até na nossa conjugalidade nós vivenciamos, isso aumenta a nossa desesperança em relação a relacionamentos e faz com que a gente comece a acreditar que relacionamento não é uma coisa que pode dar certo. E aí, qual que é a consequência disso? Né? Ou seja, quando eu começo a criar essa ideia de insucesso, é natural que eu vá levando isso cada vez mais para frente, ou seja, não vai dar certo. Eu estou nesse relacionamento, mas não vai ser muito possível que isso mude. E isso, consequentemente, vai fazendo com que a minha desesperança, ao longo do tempo, faça com que eu diminua cada vez mais o investimento nesse relacionamento e, consequentemente, vai desacreditando e passando essa ideia de que não é interessante para frente. Mas você pode me perguntar, Wesley, então beleza. Eu já entendi que nos relacionamentos conjugais há conflitos, que os conflitos aumentam a desesperança alta faz com que as pessoas fiquem descrentes e aí o relacionamento perde força. A conjugalidade, o estar junto enquanto casamento perde força, beleza. Mas
Me explica por que é que os conflitos estão aumentando nos relacionamentos. O que está acontecendo? Por que é que os conflitos nas relações conjugais eles têm estado mais altos? Vocês já se perguntaram isso? Por que será que os casais têm estado em maior conflito? Porque, de fato, se os estudos científicos têm mostrado que quando há uma conjugalidade o nível de conflito está maior, qual que é a explicação para isso? Por que é que os casais têm brigado mais, discutido mais, tido mais atritos? Qual que será que é a explicação para isso? O que será que passa na cabeça de vocês quando essa pergunta vem? Quem aí, por exemplo, já vive um relacionamento e, enfim, né? Talvez passe até por experiências de conflito. Qual que seria a explicação para isso, né? A comunidade científica que estuda esse assunto, ela já tem algumas explicações para isso importante. Existe um viés hoje bem claro para explicar por que os conflitos conjugais têm aumentado. Vejam, a gente aqui tem uma live, né, de um tempo curto. Eu não consigo abordar todos os aspectos do porquê que os conflitos conjugais eles têm crescido gigantescamente. Eu vou fazer um recorte aqui do que a literatura tem apontado gigantescamente como foco, principalmente na atualidade, assim, né? Porque o tema, né, da nossa live é relacionamentos afetivos na atualidade. Então, eu vou levantar para vocês o que a literatura tem apontado, a literatura nas pesquisas, ok? O que ela tem apontado mais como foco, né, de causa, principalmente, de conflitos. A Temis aqui colocou, né, seria baixa autoestima, rejeição, né? Eu vou então aqui, Temis, né, colocar para vocês o que tem provocado a questão desse aumento de conflito nos relacionamentos. Essas pesquisas mais atuais têm mostrado para a gente o seguinte: o que tem aumentado o conflito nos relacionamentos? A mudança na forma como a gente se relaciona. Esse é o primeiro fator básico. A nossa forma de se relacionar, gente, mudou. Simplesmente mudou. A gente não se relaciona mais como a gente se relacionava no passado. Vamos entender uma coisa. A maneira como as relações hoje acontecem, ela foi completamente diferente da forma como os relacionamentos já aconteceram no passado. Eu vou dar um exemplo simples assim para vocês, né? A tecnologia, ela hoje tem uma interferência direta na maneira como a gente se relaciona. Vejam, eu estou aqui fazendo uma live para vocês. Eu não sei onde vocês estão, mas vejam, vocês estão interagindo comigo. Vejam, a tecnologia está nos permitindo estar em interação nesse momento. Agora percebam, se eu fosse casado com algum de vocês, veja, a tecnologia estaria interferindo no nosso relacionamento. Então, a mudança na forma da gente se relacionar, não tenham dúvida, é provocada e tem uma interferência muito clara da tecnologia. A tecnologia hoje ela tem uma interferência direta na maneira como a gente tem interagido. E ela mudou a nossa forma de ver as pessoas, ela mudou a forma de nos ver, e ela mudou a forma automaticamente da gente entender e ver um relacionamento. Eu não estou fisicamente perto de vocês, mas nós estamos nos relacionando aqui nesse momento, concordam? Eu consigo apertar um negocinho aqui para acenar para vocês entenderem. Quando vocês aparece um negocinho aqui, acene para fulano, pensa nisso, né? Então aperta a mãozinha aqui e a mãozinha aí, né, do outro lado da tela de vocês, dá tchau para vocês. Vocês conseguem apertar um negocinho de volta e mandar um coraçãozinho para mim, pensa nisso, né? Apareceu aqui a Angélica, eu vou apertar aqui acenar para Angélica, entendeu? E tá aqui, você acenou para Angélica, né? Ou seja, né? Pensa nisso, eu estou dando tchau para a Angélica, né? Ou seja, eu não sei onde é que a Angélica está. A Angélica pode estar, sei lá, no carro, na casa, no trabalho dela. Ela está recebendo... Aí, ela acabou de me mandar um tchau também, percebem isso? Então, assim, a tecnologia, ela alterou a nossa forma de se relacionar. Mudou completamente isso. E essa mudança, ela tem uma interferência direta nessa questão de favorecer o aumento dos conflitos. Vou dar um outro exemplo para vocês importante, que é o seguinte.
no passado, como é que as pessoas se relacionavam? Vamos pensar aí na década de 20, na década de 30. Existia um negócio na década de 20, 30, que era o footing. O que era isso? O que é o footing, né? Vem de foot, né? Que é o pé, né? Então, caminhar mesmo, andar a pé. Como é que era isso? Cada cidade tinha um point, né? Um lugar para isso. Aqui em Belo Horizonte, um point for, né? Eu estou falando de Belo Horizonte, para quem é aqui de Belo Horizonte. Quem não é, então, tô localizando. Aqui em Belo Horizonte tem uma praça chamada Praça da Liberdade. E aí as pessoas iam então para a Praça da Liberdade. E o que elas faziam? Basicamente o footing funcionava assim. Os homens caminhavam numa direção, as mulheres caminhavam no outro. E eles ficavam dando geralmente voltas, sabe? E aí as meninas ficavam olhando para os meninos, os meninos ficavam olhando para as meninas, né? E ficava aquela coisa, sabe? Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e ficava aquela coisa. Até que um dia, geralmente, né? Não tinha essa coisa da menina chegar no menino, o rapaz se arriscava a chegar até a menina. Pensa nisso. E aí, a hora que o rapaz se arriscava a chegar na menina, talvez ali começasse alguma coisa. Mas aí, gente, até isso acontecer, já tinha dado buraco no chão de tanta volta que essas pessoas tinham dado na praça, entendeu? E olha, assim, a quantidade de pessoas que já viveram footing, olha, eu atendo muitos pacientes, né, na casa dos 70, 80, já até atendi pacientes na casa dos 90, o que eles me contam dessa experiência, e assim, eles adoravam, era assim, era o prazer deles do sábado à tarde, do domingo, assim, terminou a missa, bora fazer footing, entendeu? Bora ficar rodando a Praça da Liberdade e quantos não se casaram em função dessas pessoas? A gente pode entender o footing hoje como nosso rolé, sabe? Aquela coisa, vamos dar um rolé, né? Mas o rolé hoje, ele já é demodé, sabe? Ninguém sai para dar rolé hoje, não existe isso, né? A gente vai para a internet, sabe? Vai para o chat, vai ficar rolando o dedo no feed do Instagram, assim. Não existe essa coisa de sair para dar um rolé. A gente vai para balada, não tem rolé mais. Compreendem isso? Então, o footing virou rolé em um determinado período, rolé já não existe mais, agora é balada, e a balada, muitas vezes, durante ela, é meio na internet, é meio lá no WhatsApp, é meio no feed, sabe? A gente tá lá meio que postando uma foto, porque... Então, assim, vejam como que não é mais o que era. Não é. Definitivamente não é. Isso tem que estar claro pra gente, mas tem que estar muito claro. Porque só de eu contar isso aqui para vocês já perceberam que, nossa, realmente, não é. Eu, já próximo dos 40, eu vejo claramente que não vivo uma experiência, do ponto de vista afetivo, por exemplo, de meninos dos 20 anos, por exemplo, que eu vejo lá no meu consultório. Não é igual. Então, tem uma mudança realmente aí que afeta os nossos relacionamentos. Vou dar um exemplo também hoje de uma paciente que tem uma idade próxima à minha, que a gente conversou. Foi muito interessante a conversa, porque ela, né, foi contar de uma experiência amorosa que ela começou. E aí, a pergunta que eu falei para ela, a primeira que eu falei para ela, e aí, deu match? Ela ficou olhando assim para mim com aquela cara, tipo assim, Wesley, eu sou uma paciente das antigas. Tipo, ela tem mais ou menos a minha idade. Eu não sei bem o que é isso. Então, quer dizer, apesar dela ser uma pessoa que está inserida no meio tecnológico, assim, ela não está tão envolvida com isso. Aí eu fui falar com ela mete assim, sabe? É quando o santo Bart, entendeu? Da química, né? Que para ela isso faz muito mais sentido, né? Então, a gente precisa entender que houve uma mudança, e essa mudança interfere na forma como nossos relacionamentos estão acontecendo, né? Realmente, a Cleusa escreveu aqui, né? O flerte, de fato, ele não é como antigamente. Então, isso já é uma forma da gente entender que isso modificou as nossas relações. Um segundo ponto que eu acho que é importante a gente compreender, que fez, né, com que a coisa mudasse, é que a tecnologia... Estou sendo claro até aí, me deem um feedback para a gente poder saber se está tudo ok, tá? Me deem um feedback aí. Um segundo ponto que a tecnologia alterou em termos dos relacionamentos
é que a tecnologia, ela aumentou a conexão entre nós, ok? Tenham dúvida disso, né? Eu tô aqui, 8h30 da noite, né? Eu tô em Belo Horizonte, não sei se todo mundo tá aqui em Belo Horizonte também, falando para vocês, né? Essa live vai ficar disponível 24 horas, então assim, não sei quantas pessoas vão poder ver essa live. Como é que a gente nega, né, que a gente está aqui conectado, né? Nós, assim, não tem como negar isso. Mas, gente, o aumento da conexão, ele não é proporcional ao aumento da intimidade. Desculpa, eu tô rindo porque eu vi um comentário aqui da Vivi, de fato, assim, não foi por isso que não descobriu não, tá, Vivi? As pessoas, na verdade, hoje estão, né, enfim, vocês vão entender por que essa conexão entre as pessoas está mais difícil, né, assim, vocês vão entender por que tem sido mais complexo realmente encontrar parceiros e parceiras, né? Essa questão da tecnologia, apesar de parecer que favorece, ela não favorece. Esse é o dado do porquê que às vezes as pessoas não estão conseguindo encontrar um namorado, uma namorada, né, assim. Queixa mor, que a gente vê demais. Eu quero tanto e não consigo encontrar meu homem, minha mulher. Porque, de fato, a tecnologia, ela tem colocado a gente em maior conexão, né? A Angélica até colocou isso aqui, realmente, Angélica. Ela aumenta a conexão, mas o contato físico, ele, de fato, não tem acontecido. Ou seja, a gente está mais conectado, isso é inegável. Mas a intimidade, não. A gente não tem estado mais íntimo. Mas, Wesley, por favor, me explica essa questão da intimidade. Vou explicar. Olha, o que é isso, né? A conexão, ela não significa que a gente esteja estabelecendo uma intimidade. A intimidade, ela é importante, gente, porque é só com a intimidade que eu consigo fazer uma troca genuína do que há dentro de mim com o outro, entende? Do que é real para mim com o outro, da minha história concreta e de vida com a outra pessoa. Sem intimidade, sem troca de intimidade, não existe a possibilidade de se construir uma história com a outra pessoa, entende? Tem conexão, é tomada no pulo, entendeu? Assim, né? Mas intimidade vai muito mais do que isso. Então, assim, o que está acontecendo? A conexão, né, assim, alta e a intimidade baixa, né, ou seja, a intimidade descendo, façam que as interações se tornem mais superficiais. Como assim, Wesley? A gente tende a falar e compartilhar cada vez menos da nossa vida, da nossa história, dos nossos problemas e dos nossos sentimentos reais. A gente fala de muita coisa, mas não necessariamente daquilo que é real. A gente fala de vários problemas, de vários eventos, de várias coisas, mas não necessariamente daquilo que de fato está acontecendo com a gente. Então isso é uma primeira questão que faz com que a nossa intimidade, faz com que essa intimidade diminua. Uma outra questão é que o acesso excessivo à tecnologia tem diminuído a nossa capacidade de ler o que a gente chama de pistas sociais. O que é isso? Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente tem que ser capaz de perceber as expressões faciais dela, perceber como é que ela está se sentindo num determinado momento, perceber o momento em que ela está disponível para falar ou não, se a gente pode continuar conversando ou não, se cessou aquele momento de interação ou não. Quanto mais a gente interage com as pessoas tecnologicamente, a nossa capacidade de ler as pistas sociais reduz. Tem pesquisas apontando que quando você fica 5 dias, sem acesso à internet, a celular, a televisão, a notebook, enfim, sem essas telas na nossa frente o tempo inteiro, há um aumento, ou seja, a nossa capacidade de ler pistas sociais, ela começa a voltar ao normal. Então a gente vê claramente que esse acesso a tecnologias constante, de fato, dificulta a nossa percepção das pistas sociais. E, gente, como é que eu me relaciono com alguém se eu não consigo perceber se ela tá legal ou se ela não tá? Se ela tá bem, se ela não tá, se ela tá disponível para conversar ou se ela não tá, assim, impossível, né? Então, essa dificuldade de ler pistas sociais, Felipe, essa dificuldade de ler pistas sociais, ela realmente é uma questão super importante e o acesso à tecnologia tem diminuído isso gigantescamente. Temer está colocando aí uma coisa importante, né, assim,
que existem outras formas da gente ter contato com as pessoas que não em aplicativos, né? Mas essa é a grande questão, que como o acesso às tecnologias tem estado muito maior, a nossa capacidade de perceber as pessoas, de ler as pessoas, tem diminuído. E aí a gente, na verdade, tem que ficar um pouco mais distante das tecnologias, olha o nosso desafio, para poder perceber as pessoas um pouco melhor. A gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. E uma terceira questão importante, que tem, assim, que tem sido provocada, né, assim, pela questão da diminuição da intimidade, é que o nosso foco hoje está na quantidade. Ou seja, quantas pessoas você conhece? Quantos amigos você tem lá no seu Facebook? E me conta, quantos seguidores você tem lá no seu Instagram? Entendeu? A gente muitas vezes fica preocupado com a quantidade de pessoas que estão conectadas a nós, e isso não favorece a real e necessária intimidade que a gente precisa. Então, isso também tem sido um fator que a diminuição da intimidade tem provocado na nossa vida. E por fim, isso é muito delicado, mas é um ponto importante, assim, que é a queda da interação face a face. Nós não conseguimos perceber, nós não temos condição de interagir com as pessoas, de ter uma relação com as pessoas sem essa interação face a face. O que significa isso? Sem estar com a pessoa no mesmo ambiente, mas mais do que isso. Não adianta só estar com a pessoa no mesmo ambiente. Perceber a pessoa naquele ambiente. Sentir a pessoa naquele ambiente. Intencionalmente estar com aquela pessoa naquele ambiente. A nossa interação face a face, ela tem reduzido drasticamente. Tem pessoas, gente, com quem a gente simplesmente não interage face a face mais. Simplesmente não tem, a gente não tem conexão face a face com essas pessoas. E essa queda, muitas vezes, faz com que a gente perca essa intimidade, entende? Essa possibilidade de partilhar no real, o que a gente está de fato sentindo, os nossos problemas, aquilo que está acontecendo conosco. Então, essa é a segunda parte da nossa live, ou seja, por que os nossos conflitos conjugais eles têm aumentado? Bom, a tecnologia, veja, eu estou fazendo um recorte, ok? Um ponto que as pesquisas científicas têm nos mostrado é que o acesso, o aumento das tecnologias, né? essa frequência das tecnologias da nossa vida tem feito com que nós tenhamos, nós estejamos cada vez mais conectados com as tecnologias, e isso esteja fazendo com que, com quanto mais conexão a gente esteja, menos a nossa capacidade de leitura, de interação, de criação, de intimidade com o outro aconteça. E aí o resultado é muito simples. Menos intimidade, menos possibilidade de interação, de leitura do outro, de construção de laço, e aí isso favorece mais conflitos com aquela pessoa. Quer dizer, eu não consigo ler, não consigo entender, não consigo interagir, comunicar com ela, a chance de eu ter conflitos e não resolver esses conflitos, ela é muito maior. E aí, claro, começa a surgir uma pergunta, né? Wesley, mas eu vou querer um amor na minha vida, né? Procuro um amor que seja bom pra mim, né? Assim, vou procurar e vou até o fim, já não diz a música, né? Ou seja, a busca por um amor, gente, ela ocorre pela grande maioria de nós. Não é uma coisa que dá pra negar, assim, né? Essa busca pelo amor é o concreto, né? E aí eu já vou, né, Miriam, nessa parte da live agora já responder a sua questão aí, né, de como que a gente aumenta essa questão do face a face. A busca pelo amor, ela é uma demanda da vida, a gente busca, tá? Assim, a maioria de nós, né, fica com o radar aí alerta, né? Deixa eu ver quem tá aí, né? É uma busca que realmente acontece. Só que, veja, eu quero buscar essa pessoa. Por que eu quero buscar um amor? Nós já vimos lá no início da live. Relacionamento amoroso proporciona bem-estar, qualidade de vida, felicidade. Então, nós vamos buscar relacionamento, ok? Tá claro isso. Por isso a gente busca um relacionamento. Mas o que está acontecendo hoje? Nós estamos desesperançados. Não sei se vale a pena, relacionamento é um problema, relacionamento é um fardo, nossa,
Relacionamento começa legal, mas depois, assim, sabe? Não, vai ficando ruim. Ah, sempre é assim. No começo é sempre bom. Você já viu? É sempre bom no começo. Aquela. Abre a porta, puxa a cadeira, né? Dá bombom. Ah, mas depois, nossa. Vocês já escutaram essa história? E o tal do. Não, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Quanto disso a gente não vê? E essas falas, elas representam exatamente a desesperança, a descrença que uma relação amorosa pode ser legal, saudável e positiva para a nossa vida. E vamos entender uma coisa importante. Toda e qualquer crença que nós temos tem uma interferência direta nas nossas ações. E nossas ações vão produzir os resultados da nossa vida, porque os resultados que nós temos vão, né, ser fruto daquilo que nós teremos de ação. Então vamos entender uma coisa. Se aquilo que eu acredito tem uma interferência direta na minha vida, e se eu estou acreditando que relacionamento não compensa, não vale a pena, vai me dar trabalho, vai me fazer sofrer, pelo amor de Deus, tô fora, esse negócio vai só me fazer sofrer, me dar dor de cabeça, bom, eu vou ter ações que vão me proporcionar exatamente aquilo que eu estou acreditando. Não tenho dúvida disso. Então, qual é a maneira que eu vou poder fazer para mudar isso? Gente, não tem como, vou ter que mudar minha crença. Se eu quero encontrar um amor que seja bom para mim, não tem jeito, eu vou ter que mudar aquilo que eu acredito sobre relacionamento. Enquanto eu manter uma crença de que relacionamento é algo que só dá problema, né? Enquanto eu me manter na sofrência, né, das músicas aí que a gente escuta, não tem jeito. Eu vou realmente manter ações que me levam exatamente para esse resultado, que são sofrimentos, desgostos, desprazer na vida amorosa. Não é o que a gente quer. Porque, efetivamente, como a gente falou, relacionamento amoroso provoca bem-estar, a gente deseja isso. Então, nós vamos começar a mudar esse mindset, esse estado mental, aquilo que está fazendo a gente entrar em sofrimento nesse aspecto. E aí, a primeira coisa, aí vamos passar para a parte das dicas que nós vamos fazer para começar a mudar esse negócio, enfim, né? A primeira coisa que a gente precisa de começar a pensar, né, para poder mudar essa história, gente, é avaliar inicialmente o seguinte: como é que anda o amor para mim? O que eu tenho acreditado sobre o amor? Quais são as crenças que eu tenho a respeito de amor, de relacionamento, de casamento, de conjugalidade? O que é que eu acredito a respeito disso? Porque se as minhas crenças têm impacto direto na minha vida, eu preciso de avaliar quais têm sido essas minhas crenças, porque elas vão ser definidoras da história amorosa que eu vou viver. Então, a primeira atitude que eu sugiro que agora a gente comece a tomar é exatamente essa. Que crenças eu tenho tido na minha vida amorosa? Que crenças eu tenho tido com relação a amor? Que crenças eu tenho tido com relação a viver uma história amorosa? Quais são essas crenças? O que é que eu acredito? Quais são as ideias que passam pela minha cabeça quando eu falo que eu vou gostar de alguém, que alguém me interessa, que amor é uma coisa que eu gostaria de viver na minha vida? Quais são essas ideias que passam pela minha cabeça? E olha, não fica só pensando nisso, não. Pega uma caneta, pega um papel, escreve. As ideias, elas têm um caráter etérico. E quando a gente coloca isso no papel, é como se a gente manifestasse, materializasse isso na nossa frente. E aí a gente olha e fala: tô te vendo. E aí a gente consegue então mexer nisso com mais facilidade. Então, dica número 1, para a gente começar a mudar esse cenário amoroso que precisa muitas vezes ser alterado na nossa vida. Como é que eu tô pensando e acreditando sobre a minha vida e minha história amorosa? Claro, até aí, me deem um sim ou não para a gente poder estar alinhado a essa questão para poder seguir em frente, ok? Dica número 2.
Imagina que você vai chamar as pessoas para, né, você na verdade foi recebido na casa de uma pessoa, ela fez um delicioso café da tarde para você, sabe aquele café da tarde com a mesa posta, xícara, bolo, aquela coisa maravilhosa, sabe aquele café da tarde, você fala assim, nossa, que café maravilhoso, tomei um café da tarde muito bom, e aí você fala com a pessoa, nossa, vai lá em casa, vou fazer um café da tarde muito legal para você também, vai ser ótimo e tal. E aí a pessoa vai na sua casa, tem um copo Lagoinha na mesa, um queijo já meio cortado, mas você disse que faria um café muito legal para ela, muito especial, com várias coisas, como ela fez para você. Cadê esse café? O que a gente tem visto muito em relacionamentos é que as pessoas querem muito. Elas querem aquele café de hotel, sabe, de café da manhã? Que elas querem comer um pouquinho de cada coisa. Mas na hora que o outro fala, então, você prepara um café de hotel da manhã para mim? Ah, não sei, posso. Nós temos que ser coerentes. O que eu quero em termos de relacionamento amoroso? Eu estou disposto a dar? Aquilo que eu desejo viver do ponto de vista amoroso, eu estou disposto a entregar? Ou vai ser só na ideia do vem a nós? Eu só quero receber, mas não estou disposto a entregar nada. Nós temos que ter esse entendimento, sabe? Porque essa lei do dar e receber, ela tem que estar equilibrada nas relações. Eu quero entregar, mas eu quero receber numa medida que seja equilibrada. Porque senão essa balança, ao entrar em desequilíbrio, impede com que as relações aconteçam. E aí o bem-estar, a felicidade, enfim, a coisa agradável que uma relação pode ter, ela acaba não tendo. Então esse é um segundo ponto importante para que a gente possa começar a retomar um relacionamento amoroso de verdade, de qualidade para a nossa vida. De verdade, de qualidade, gente. O que eu estou oferecendo, ou o que eu estou disposto a oferecer, ou o que eu dou conta de oferecer nesse momento, é compatível com o que eu estou disposto e o que eu quero, o que é possível para eu receber? Porque muitas vezes eu me coloco naquela disponibilidade gigante de querer o mundo, mas eu não quero dar o mundo de volta, sabe? E aí o resultado, se eu encontrar alguém, é frustração. Porque se eu vou tomar um mega café da tarde na casa de uma pessoa, e eu falo com a pessoa, vai na minha casa que eu vou fazer um mega café para você também, vai lá. E eu chego lá e não vai ter esse mega café. Tudo bem que a frustração é minha responsabilidade, quem ficou com a expectativa fui eu. Mas o combinado, o contrato psicológico, inicialmente não foi esse. Então lembrem-se disso, avaliem isso. O que eu quero para minha vida amorosa? Eu estou disposto a entregar? Esse é uma segunda questão importante para a gente aumentar a nossa intimidade. Lembra que a grande questão aqui agora é aumentar a intimidade, é fazer com que a intimidade aumente, porque a intimidade baixa tem favorecido um distanciamento, conflitos, como a gente viu durante a live toda. Então, equalizar, buscar entender o que eu vou entregar e o que eu quero buscar vai fazer com que a relação possa fluir de uma maneira melhor, né? A Ana está colocando uma coisa aqui. Seria aquela história de querer morar num palácio e pagar o aluguel de um casebre. É mais ou menos isso, sabe, Ana? A gente precisa ser coerente com as nossas vontades, sabe? Se eu quero algo de um relacionamento, eu preciso estar disposto a entregar esse algo na mesma medida. Dar e receber é uma lei, gente. Ela precisa ser respeitada, senão as relações, de fato, elas desandam. Terceiro ponto importantíssimo para que a gente consiga, então, chegar a viver esse amor que seja bom para mim, né? Enfim, que seja bom para a pessoa que esteja do meu lado também, né? É avaliar e cuidar da qualidade dos meus vínculos afetivos. Mas quais? Os meus amorosos? Dos meus vínculos afetivos não conjugais.
O ser humano, gente, é um ser social. Ele não foi programado biologicamente para viver sem pessoas ao redor dele. Então, nós temos vínculos sociais. Algum tipo, em quantidade, enfim, nós temos vínculos sociais. Nós vamos fazer uma avaliação de como é que estão esses vínculos, sabe? Que pessoas têm estado do nosso lado, que tipo de pessoas são essas, quais tem sido a qualidade dessas pessoas. E nós precisamos de cuidar da qualidade dos vínculos que a gente tem tido com essas pessoas. Como eu disse a vocês, a intimidade tem caído muito, então as nossas trocas têm sido superficiais. Nós temos dividido pouco a nossa vida com as pessoas, pouco, muito pouco. Eu fiz um stories ontem, não sei se vocês puderam ver, onde eu coloquei a importância de expressar sentimentos. Não sei se o stories ainda está ativo, quem puder ver depois, dá uma olhada lá, onde eu coloquei exatamente a importância, o benefício que a expressão de sentimentos provoca na vida de uma pessoa. Quando a gente expressa, quando a gente fala que a gente gosta, quando a gente fala que alguém é importante para nós, quando a gente diz eu te amo, para quem está do nosso lado, isso faz uma transformação gigantesca na vida dela e também na nossa vida. Então vejam, a gente precisa de cuidar das nossas relações não conjugais, sejam relações que envolvam família, amigos, colegas de trabalho. A gente precisa de cuidar das relações, a gente precisa de trazer e levar qualidade para essas relações, porque isso vai fazer com que a gente comece a cultivar intimidade nesses relacionamentos. Ou seja, nós vamos começar a compartilhar problemas reais, opiniões reais, experiências reais com as pessoas. E esse partilhar de problemas reais, experiências reais, esse compartilhar de histórias reais com as pessoas faz com que as pessoas criem uma vida, criem um laço, criem um tipo de vivência com você que faça com que você consiga estar mais disponível e numa condição melhor para viver relacionamentos amorosos que vão trazer para a sua vida o que a gente colocou lá no início: felicidade, qualidade de vida e bem-estar. Então, avaliem como estão os meus relacionamentos não conjugais. Como é que tá? Quais são as qualidades? Como é que tem sido, né? De que maneira tem fluído esses relacionamentos? Porque muitas vezes quando a gente fala de relacionamento afetivo, nós ficamos com um foco gigantesco, quem é homem, né? Enfim, focado em encontrar uma mulher ou um rapaz, enfim. Quem é uma menina é focado em encontrar uma menina ou um rapaz. E esquece de um ponto fundamental. E as outras pessoas que não são namorado ou namorada? Porque essas pessoas vão ser exatamente o seu terreno para você partilhar outras coisas que você também precisa de partilhar e que não necessariamente você vai ficar partilhando apenas com quem você for namorar. Então, sobre o que a gente falou durante toda essa live, meus queridos e minhas queridas? O que é que tem acontecido na nossa vida afetiva? Primeira parte da live a gente conversou sobre por que esse tema tem sido tão comum. Nós explicamos, nós conversamos sobre o motivo dos relacionamentos afetivos serem um tópico tão comum, tão frequente e tão intenso como demanda na atualidade. Então essa foi a primeira questão, o primeiro aspecto da nossa conversa. Depois disso, a gente começou a conversar sobre, já que o relacionamento afetivo é um tópico tão constante, tão comum, por que a gente tem visto tantos conflitos no campo da conjugalidade? E a gente então foi trazendo para vocês o entendimento de que, dentro de um recorte que a ciência tem feito, existem outras explicações, mas que a interferência da tecnologia tem sido um fator importante para conflitos dentro do campo dos relacionamentos. Não significa que outros fatores não interfiram, mas o acesso, essa disponibilidade gigante que a gente tem tido com a tecnologia tem feito com que as relações conjugais sejam mais afetadas, ou seja, haja mais conflitos nas relações conjugais. E aí, um fator importante para que a tecnologia cause problemas nas relações conjugais é que ela tem feito uma diminuição gigante da intimidade. A intimidade ela é fundamental para a construção de um relacionamento, porque ela permite que nós sejamos pessoas reais, dividindo problemas reais, afetos reais, sentimentos reais, num relacionamento.
E com uma diminuição da intimidade, a gente não consegue ter essa troca dentro da realidade. Então há uma queda da interação face a face, há uma queda da participação, da troca de elementos reais no dia a dia daquela pessoa. A gente passa a ter uma interação menos física com as pessoas e começa a focar muito mais em quantidade de pessoas ao nosso lado. E aí, é claro, há um empobrecimento do relacionamento. Mas a busca por amor é para todos. Todos nós procuramos um amor que seja bom para todos nós, né? A gente falou aqui. E nessa busca do amor, existem algumas coisas importantes que nós precisamos fazer. Primeira, avaliar as nossas crenças em relação a amor. Muitas crenças que nós temos não favorecem o encontro do nosso amor querido, de viver relações legais. Então a gente deve reconsiderar, questionar, modificar essas crenças. Do contrário, a gente mantém travas na nossa história afetiva. Ponto 2. Avaliar o que eu estou entregando. Porque muitas vezes eu quero muito algo de um relacionamento amoroso, eu quero muito algo de alguém com quem eu estou me relacionando, mas eu não estou disposto a entregar, eu não estou disposto a dar, eu não estou disposto a oferecer para essa pessoa algo que eu estou recebendo, algo que eu quero receber. Então, esse equilíbrio é necessário ser feito. E terceiro aspecto, cuidar muito carinhosamente das minhas relações não conjugais. Porque, da mesma forma que eu preciso de ter partilhas com o meu parceiro e minha parceira, eu também preciso ter partilhas de realidade, da minha real vida, do que acontece de verdade comigo, também com pessoas que não fazem parte da minha vida afetiva, amorosa, conjugal, ou seja, de amigos, familiares. Ou seja, eu preciso de ter uma vida de qualidade com pessoas que também estejam fora do âmbito da conjugalidade. E aí, o que eu quero concluir aqui com vocês? Eu acho que é importante a gente concluir algumas coisas importantes, que existe uma correlação, ok, positiva entre casamento, né, ou seja, entre relacionamento amoroso e bem-estar, ok? Então, a ciência já mostrou isso pra gente. Toda vez que a gente fala de casamento, de relacionamento amoroso, juntinho com ele, a gente vê que bem-estar, qualidade de vida andam juntos. Mas, Wesley, eu vejo tantos casamentos, tantos relacionamentos amorosos onde as pessoas estão sofrendo. Sim, a gente tem visto isso mesmo. É em função dos conflitos que nós relatamos aqui. Mas existem formas desses conflitos serem sanados. E aí, outra coisa importante que a ciência nos mostra. Os maiores níveis de felicidade, eles são encontrados em casais, em pessoas que estão vivendo relacionamentos amorosos, em pessoas que estão juntas, né? E, mas qualquer pessoa junto, eu conheço um casal, conheço uma pessoa que está namorando, que ela está super insatisfeita, super triste, super mal. Não. Não é porque a pessoa está junto com alguém que ela vai estar vivendo um nível alto de felicidade. É quando essa pessoa, junto com a outra, quando ambas estão satisfeitas com o relacionamento. Ou seja, as pessoas estão juntas, elas estão vivendo um relacionamento, mas elas estão satisfeitas desse relacionamento. Elas estão realmente vivendo aquele relacionamento, elas falam, tô gostando desse relacionamento, tá atendendo, tô de boa com esse relacionamento. E o que significa isso? E aí vem os elementos finais que eu quero passar para vocês. O nível de felicidade das pessoas aumenta quando elas estão juntas, mas não é um junto qualquer. Elas têm que se sentir satisfeitas no relacionamento. E quais são os fatores que vão favorecer e que vão determinar satisfação no relacionamento? 1. Proximidade. O casal, enfim, os pares, têm que sentir que um está próximo ao outro. Se não tiver essa sensação de proximidade, não vai haver satisfação dentro do relacionamento. 2. Coesão. Lembra que eu falei com vocês? Eu dou, mas recebo. Você recebe, mas me dá. Lei do equilíbrio. Se não houver essa lei, se não houver essa coesão, se não houver essa junção, não vai haver satisfação dentro desse casal. Terceira coisa, capacidade para juntos resolverem problemas. Tem problemas, né, gente? Vai surgir. Não tem como na vida humana não acontecer um pega para capar em alguma coisa.
mas juntos o casal tem habilidades para resolver aqueles problemas. Juntos, ok? Não é, ai, teve um problema ali, pode deixar que eu resolvo, deixa que eu dou um jeito. Não. É junto. O casal junto faz esse processo. Não é algo de você resolve, um fica sobrecarregado. Os dois juntos fazem esse processo acontecer. Outro item importante, a habilidade da comunicação. A comunicação, a gente já teve lives falando de comunicação aqui, eu não sei se você se lembra, a gente já conversou sobre comunicação aqui. A comunicação ela é uma habilidade, quando o casal tem essa habilidade da comunicação, uau, assim, a satisfação no relacionamento ela é extremamente bem demarcada, bem claro isso. Quando a comunicação é funcional, é não violenta, onde um consegue escutar o outro, onde o outro consegue colocar suas demandas, o outro escuta as demandas, onde há essa troca adequada de demandas, onde o outro consegue expor sentimentos, o outro escuta os sentimentos, valida isso, há uma satisfação bem clara dentro do relacionamento. Quando há o que a gente chama de satisfação financeira, o casal sente que está ok com relação à grana, sabe? Tem a grana ali que precisa, não sente que tem muita instabilidade, o dinheiro que cada um tem ali satisfaz o relacionamento, a questão financeira ela está equilibrada, enfim, grana não é um problema, não está sendo um ponto de tensão. Não significa que tem muita grana, significa que a grana que está ali está atendendo às necessidades do aquele casal. E por fim, prática religiosa. Como é que é? As pesquisas são categóricas. Casais, seja namorado, noivo, já casado, que tem uma prática religiosa, eles são mais satisfeitos e mais felizes e têm uma relação mais duradoura. Não significa que ambos têm que ter a mesma religião, não significa que tem que ter religião, porque prática religiosa não significa ter religião. Não significa que eles têm que ter uma mesma concepção religiosa, nada disso. O que significa ter uma prática religiosa? É ter um desenvolvimento, ter uma fé, ter algo que a pessoa acredita e que é muito importante para ela. Se ambos têm uma mesma fé, uma mesma prática religiosa, ok. Se ambos têm práticas religiosas diferentes, ok. Se ambos vivem experiências religiosas diferentes, ok. O importante é que essa prática religiosa ela exista, porque as pesquisas mostram. Quando há uma prática religiosa num casal, a possibilidade de felicidade e satisfação nesse casal é maior. Ou seja, meus queridos, há um caminho para que nossas relações amorosas sejam melhores e mais felizes. Acreditem nisso, é possível. Mas lembrem, eu também postei um item lá no meu feed ontem. Tem hora que a gente tem que reconhecer também que às vezes nossa história conjugal com determinadas pessoas tem um tempo. Tem hora que às vezes já não é mais possível. Que às vezes aquela pessoa e nós mesmos precisamos de seguir caminhos diferentes. E está tudo certo. Mas pensando na relação amorosa que a gente está vivendo, que a gente quer viver e que está sendo interessante para nós, existem formas dessa relação ser diferenciada. Então nessa live a gente propôs um entendimento de como que tem sido as relações na atualidade, né? Eu espero que essa live tenha atendido aí a demanda, né, da Natasha e uma parte aí também da Miriam, né? Enfim, eu tentei pegar um pouco aí do que as duas falaram em termos de olhar nos olhos, comunicação face a face e como é que tem sido a relação na atualidade, né? São duas seguidoras aí muito queridas que elas propuseram esse tema. A gente fez uma enquete pedindo aí aos seguidores para propor temas para que eu pudesse conversar com vocês aqui na live. Então a Natasha e a Miriam, né, duas seguidoras aí, propuseram um tema sobre relacionamento afetivo na atualidade, essa questão dessa comunicação, né, de como é que é essa interação aí entre as pessoas. Então, prepararia esse tema com muito carinho para vocês, espero que tenha atendido, né, fiz com muito amor, com todo o coração aí para vocês. E gratidão por me escutarem, gratidão por estarem aqui comigo, que essa live realmente tenha atendido aí a expectativa de vocês e que esse amor, né, que todo mundo procura, né, tenha e toque realmente a vida de vocês e que seja transformador. Gratidão aí, fiquem bem, né, e que a gente possa continuar aí se comunicando, interagindo aí, né, nas redes sociais e quem me encontra também, claro, fora dela. Beijos, fiquem bem, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.